Eu descobri um problema filosófico que diz respeito a você, a mim, a todos nós, e especialmente diz respeito aos temas que este canal se propõe a discutir, a debater e a resolver. E a pior parte é que, aparentemente, esse problema não tem solução. Mas da mesma forma que eu tenho feito nos últimos vídeos do quadro Desacelera, eu quero convidar você para se sentar com calma e discutir a fundo esse problema. Até o fim do vídeo, quem sabe possamos encontrar pelo menos a perspectiva de uma solução para ele. Muito provavelmente, você já ouviu falar do termo positividade tóxica. Uma pesquisa rápida no Google nos diz que, abre aspas, positividade tóxica nada mais é que a ideia de que pensamentos positivos devem estar acima de quaisquer outras emoções consideradas negativas, fecha aspas. Quando eu lia uma definição como esta, imaginava uma cena com pessoas sorrindo forçosamente e exigindo de você o mesmo. Pense positivo, esqueça os problemas, você consegue. Veja pelo lado bom. Como grande parte das coisas na vida, sabemos que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Assim também há de ser com o pensamento positivo. Ele não é intrinsecamente ruim, mas seu exagero tende a se tornar tóxico. A música Culpa, da banda O Terno, tem um eu lírico que relata justamente sintomas da positividade tóxica que conhecemos pelo senso comum. Ele se pergunta: será que a sociedade diz que é para eu ser contente? E quando eu fico meio triste ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado? Achou confuso? Se sim, existe uma justa causa para isso. A pressão de termos de ser positivos o tempo todo é desconcertante, e quando não conseguimos atendê-la, a culpa por isso pode nos gerar ainda mais negatividade, o que se torna uma bola de neve de culpabilidade por não estar sendo positivo. Então poderíamos só nos afastar desse exagero de positividade e tudo bem, certo? Bom, o buraco é mais embaixo. Lendo o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, percebi que o conceito, bem como a problemática da positividade tóxica, podem ser vistos muito além do senso comum. A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Por isso, ela é mais invisível que uma violência viral. Byung-Chul Han. Nesse livro, Sociedade do Cansaço, o autor Byung-Chul Han, ele se propõe a fazer uma análise da sociedade. E para isso ele gosta de utilizar de um certo artifício que é a analogia a outras áreas do conhecimento. Ele gosta de fazer bastante nesse livro a analogia com a área da biologia, mais especificamente ele com essa parte de doenças. E é justamente daqui, dessa analogia, que ele vai tirar uma nova visão, um novo conceito de o que é positividade. A princípio, ele não vem falando nada sobre positividade tóxica, desse senso comum que nós temos. Ele vem falando de uma outra forma de positividade, uma outra definição de positividade que não está atrelada ali ao pensamento positivo o tempo todo. Como que ele começa essa discussão? Ele faz a seguinte análise. Existem doenças que têm um aspecto mais imunológico, no sentido de que a doença, a violência causada por essa doença é uma violência causada por um patógeno, por um vírus, por uma bactéria, por um corpo estranho, por um elemento externo diferente do organismo que, ao entrar em contato, carrega essa negatividade no sentido de que nega o indivíduo, nega a existência do indivíduo. É uma coisa diferente do indivíduo que está causando essa violência. E é aqui que o Byung-Chul Han vai definir o que é para ele esse sentido de negatividade. A negatividade está relacionada com o outro, com a violência que o outro exerce sobre o organismo. Mas nem toda doença tem esse aspecto, nem todo diagnóstico é feito a partir da identificação de um elemento externo causando essa violência ao organismo. E, inclusive, em tempos passados, no século passado, a preocupação maior no ramo da biologia mesmo
era com doenças nesse teor mais imunológico. Era uma preocupação como a gente pode lidar com vírus, com epidemias, com pandemias. Era a preocupação maior, era o medo maior e que ao longo dos anos nós conseguimos, bem ou mal, aprender a lidar melhor com essas questões da imunologia. Mas hoje, as doenças que de certa forma ainda estão fora de controle, diagnósticos que são preocupantes, que estão cada vez mais sendo discutidos e cada vez mais tendo a atenção sobre eles porque a gente ainda não sabe resolvê-los, são o que o Byung-Chul Han vai chamar de doenças não imunológicas, mas doenças neuronais. Doenças como depressão, transtornos como o transtorno do burnout, esgotamento, ansiedade. Ele vai listar junto com esses até mesmo hiperatividade, TDAH, falando que são questões atuais, são questões que a gente está tentando lidar com elas e não são questões causadas por um vírus, por uma bactéria, por um elemento estranho. São questões causadas pelo próprio sistema. E então não são problemas oriundos de uma negatividade de um corpo estranho, mas da positividade do próprio indivíduo, do próprio organismo. Nesse sentido de que não é mais o diferente que está me causando mais. A violência que está acontecendo é causada pelo próprio sistema. É uma violência sistêmica, é uma violência do organismo, do indivíduo consigo mesmo. Mas o problema é que uma violência sistêmica, uma violência que está atrelada aqui com uma positividade, não com a negatividade, mas sim com a positividade, ela é mais difícil de se identificar do que uma violência causada pela negatividade. Por quê? Se eu fico doente, se eu contraio um vírus, eu faço um exame de sangue, eu identifico esse vírus e eu sei, olha, estou doente, tem um vírus me causando essa doença, então eu vou fazer um tratamento para combater esse vírus. Se a gente pensa então numa forma de violência, não tanto aqui de doenças, mas uma violência interpessoal, se você chega e estabelece uma violência contra a minha pessoa, seja uma violência física, uma violência verbal, uma violência moral, eu vou estar claramente identificando: você é o elemento, você é o outro que está me violentando, que está causando essa violência, e eu vou buscar por formas de me proteger, me defender da sua violência. Agora, quando a gente entra no campo das violências sistêmicas, das violências oriundas de um excesso de positividade, um excesso de si mesmo, elas são mais difíceis de identificar. Como que eu consigo identificar que eu estou sendo a causa da minha própria violência? Eu estou sendo o próprio agente, o próprio violentador. E mesmo se identificamos, como que nós conseguimos, a partir dessa identificação, combater essa violência própria vinda de nós mesmos? Então é a partir daqui que o Byung-Chul Han vai definir o que é positividade, nesse sentido de que não é a negatividade do outro, mas a positividade do próprio ser, que quando exagerada pode causar problemas. E ele explicita que justamente por estarmos numa sociedade que tem poucas negatividades, que já sabemos lidar com as negatividades, ou que o outro já não é mais o inimigo, mas é o diferente que pode ser conhecido, que pode ser visitado, que pode ser ter uma troca, que podemos aprender uns com os outros, com o diferente. Quando entramos nessa sociedade onde o outro já não é um negativo, já não é o inimigo, entramos nessa sociedade mais pacífica e mais permissiva, é uma sociedade mais positiva. Só que essa positividade vai ter as suas consequências, vai ter também uma certa violência atrelada a ela. E uma violência justamente mais difícil de ser identificada e de ser combatida. Não nos interessa, no entanto, falar apenas de doenças neuronais e usá-las como analogias. Para darmos um passo a mais no entendimento do que pode ser encarado como positividade e como esta pode ser nociva a nós mesmos das mais preocupantes formas, vamos olhar para a mesma direção que Byung-Chul Han olhou ao contrastar a sociedade em sua forma prévia, descrita por Michel Foucault como sociedade disciplinar, e a sociedade em sua forma atual. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes.
A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Para entender a nossa sociedade de hoje, é sempre interessante fazer contrastes, comparações com o que era antes. E antes, nós tínhamos isso que o Foucault ele chamava de sociedade disciplinar, sociedade da obediência, que era uma sociedade que tinha seus conjuntos de regras e todo mundo tinha que cumprir as regras. Se você quer ser uma pessoa que vai se dar bem na vida, basta você seguir suas regras. Se você quer ser um trabalhador que vai ganhar o salário lá no fim de todo mês, basta você estar ali na linha de produção, fazer exatamente as funções que você tem que fazer, sempre do mesmo jeito. Siga as regras que você vai conseguir o seu salário no fim do mês. Siga as regras da sociedade que você vai conseguir tudo o que você precisa para a manutenção da sua vida. E se você for contra as regras, você vai ser julgado, você vai ser punido, você vai ser castigado por estar rompendo essas regras. Então, de certa forma, a sociedade disciplinar, a sociedade mais pautada em regras estabelecidas, o papel de cada um bem definido, é uma sociedade com esse teor de negatividade no sentido de que existe essa afirmação. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer exatamente isso. O outro, não. A outra coisa, não pode. Se você descumpre as regras, se você descumpre essa negação, não pode fazer isso, você vai ser taxado como louco, porque você não está cumprindo as regras da sociedade, você está sendo um indivíduo que está escapando aqui do que é o ser normal nessa sociedade, você vai ser então um louco ou um delinquente. E a partir daí você vai ser isolado da sociedade, vai ser punido, vai ser etc e tal. Essa é a lógica principal. Quando a gente pensa numa sociedade da obediência, da disciplina, tudo tem que seguir desse mesmo jeito. Qualquer coisa que destoe disso vai ser punido, vai ser castigado, vai ser negado. Agora, a sociedade hoje já não é mais tanto assim, já não é mais tanto uma sociedade da obediência, uma sociedade disciplinar. Porque hoje nós não estamos falando, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer, seguir essas regras, fazer tudo desse jeito. Esse é o jeito certo de viver. Hoje, estamos muito mais numa lógica em que podemos fazer coisas. Não só podemos fazer qualquer coisa, mas é-nos dito que podemos fazer tudo. O slogan da sociedade do desempenho é: sim, nós podemos. Sim, somos capazes. Sim, se quisermos, é só a gente se desempenhar, é só a gente se dedicar e a gente vai lá e a gente consegue. Sim, você quer fazer isso, você quer ser alguém na vida, vai lá, trabalha, se esforça, se desempenha, seja inovador e inova, vai desbravar e você vai conseguir. Depende disso agora, depende de você, não depende mais das regras, de ditar regras para as pessoas. Depende da pessoa, depende de você. Você ir lá e ter um desempenho favorável e conseguir. No princípio a gente vê isso e fala, cadê o problema? Sabe onde está o problema? O problema é que, uma vez que a gente pode tudo, e uma vez que tudo que a gente consegue, em tese, depende do nosso desempenho, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho, se a gente não consegue, a culpa é de quem? Nossa. Se a gente não consegue seguir os vários caminhos possíveis, os vários caminhos que vão nos levar a uma vida melhor, a uma vida mais satisfeita, uma vida mais feliz, se nós não conseguimos chegar lá, a culpa é nossa. Nós seremos, então, fracassados. Por isso, Byung-Chul Han está falando, a sociedade da obediência e da disciplina gerava loucos e delinquentes, enquanto a sociedade do desempenho está gerando fracassados e depressivos. Por que os fracassados? Porque tantas possibilidades. Você, primeiro de tudo, o primeiro que você não vai conseguir ser tudo o que é possível de ser. A partir do momento que a gente fala, sim, você consegue ser tudo o que você quiser, existem muitas possibilidades. Você não vai, a partir do momento que eu falo, você consegue ser tudo que você quiser, eu também estou te condenando a não ser todas essas coisas, porque você precisa escolher um caminho, porque você precisa escolher uma direção, porque você precisa, ao escolher uma, negar todas as outras. Isso vai ser um motivo de angústia, isso vai ser um motivo de frustração e às vezes um motivo de fracasso. Porque quanto mais possibilidades eu abro para você, maiores são as chances de você se sentir um fracassado, porque você não conseguiu chegar em nenhum desses vários caminhos possíveis. E a culpa é de quem? A culpa é sua, porque dependia de você, porque dependia do seu desempenho, do seu desenvolvimento, da sua própria dedicação. Então, se você não consegue fazer tudo, a culpa é sua.
Ao mesmo tempo que isso acontece, também acontece a lógica de que, como tudo é possível, não importa onde eu chegue, eu poderia chegar um pouco mais longe, eu poderia estar um pouco além, eu poderia estar um pouco melhor, eu poderia ter um desempenho um pouco maior. Porque agora eu não tenho regras me dizendo exatamente o que eu preciso cumprir, quais são as minhas metas. Eu não tenho mais essa regra bem definida, pautada, estabelecida aqui para mim. Agora depende de mim. E se eu tive um desempenho X, eu poderia ter tido um desempenho X mais um, que seria um pouco melhor. Se eu tivesse X mais um, poderia ter X mais 2, X mais 3, X mais 4. Porque agora ninguém está me dizendo mais o que eu preciso fazer, o quanto que eu preciso produzir, o quanto que eu preciso desempenhar. Depende só de mim. E se eu tenho a noção de que quanto mais eu me desempenho, melhor eu estou, não importa quanto eu conseguir desempenhar. Sempre vai ter essa margem. Eu poderia ter desempenhado um pouco a mais, poderia, portanto, estar um pouco melhor. Existe então essa frustração inata. E há uma frustração incessante, há uma exigência de nós conosco mesmo incessante, de tanto falarmos, podemos fazer mais, podemos fazer mais, podemos fazer mais. Sempre poderemos fazer mais. Só que essa positividade, falar sim toda hora, é exaustivo. É exaustivo, porque nós nunca estamos contentes. Percebe? Percebe a lógica? A gente nunca está contente. Sempre pode mais, sempre poderia estar um pouco melhor, sempre poderia estar um pouco mais apto, sempre poderia estar um desempenho um pouco mais favorável. Criamos assim os fracassados e depressivos. É assim que a gente cria os fracassados e depressivos. É assim que toda essa positividade, ao estar exagerada, se torna tóxica. Percebe então como que esse sentido de positividade, em que eu quero traçar aqui esse paralelo, trazer a definição de positividade tóxica, não vai simplesmente ficar só nessa questão de pense positivo, você consegue. Também isso está incluso. Mas a questão é que hoje fala-se sim para tudo, no sentido de que tudo é possível, você consegue fazer tudo. Só que depende de você. Você consegue fazer tudo, depende de você, mas você não vai conseguir fazer tudo porque é humanamente impossível. E se você não consegue fazer tudo, a culpa é sua porque dependia de você. Se a culpa é sua, a frustração é sua, a depressão é sua, o fracasso é seu. E é aqui que a gente gera essa violência sistêmica, porque eu estou exigindo de mim mesmo, eu estou exigindo meu próprio desempenho, e eu estou me condenando se eu não consigo um desempenho satisfatório. A questão é que nunca vai ser satisfatório porque sempre poderia ser melhor. Ah, Manitakas, parem. Um ponto interessante desse contraste entre sociedade disciplinar, sociedade da obediência e sociedade do desempenho é que na sociedade disciplinar tinha-se patrão e empregado. O patrão falava para o empregado: você tem que trabalhar 8 horas por dia, você tem que trabalhar 5, 6 dias por semana, você tem que entregar tudo isso, você tem que bater essas metas, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, a exploração, quando acontecia, era do patrão pelo empregado, era do chefe pelo seu funcionário. Ele exigia do funcionário, ele explorava o funcionário nesse sentido de que estou exigindo de você, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, se você não cumprir as minhas regras, você vai ser punido. Essa era a lógica na sociedade da obediência, na sociedade disciplinar. Na sociedade do desempenho, quem que vai ser a pessoa que vai estar explorando o trabalhador? Não vai ser mais o chefe. Não precisa-se mais de um chefe para explorar o trabalhador, porque ele próprio vai se explorar. Como que ele vai se explorar? Ele vai se explorar porque ele acredita que depende dele, que depende do desempenho dele, que depende da iniciativa dele. Ele acredita que ele precisa trabalhar enquanto os outros dormem. Ele acredita que ele precisa ser proativo, que ele precisa ir atrás, correr atrás do trabalho, pegar mais trabalho, mais coisas para fazer, precisa agradar os seus chefes, precisa demonstrar serviço, precisa demonstrar desempenho. Percebe que então o opressor já não está mais do lado de fora, já não está mais no outro, já não está mais no meu chefe. O opressor está dentro de mim mesmo, porque eu estou me cobrando, eu estou me exigindo, eu estou nessa crença de que eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar duro, eu preciso fazer horas extras, eu preciso ter toda esse esforço a mais, porque depende de mim. Percebe que agora esse explorador, esse opressor, está dentro do próprio funcionário. E aqui, mais uma vez, a gente vê esse sentido da positividade. O opressor já não está mais no outro,
no meu chefe, quem está acima da hierarquia que está tentando me explorar. O opressor está aqui dentro. Já não está no negativo, mas sim no positivo. E eu acredito tanto em mim mesmo, tanto no meu potencial, em tanto que depende de mim, que esse excesso de mim mesmo, esse excesso de positividade é que vai estar gerando todo esse sistema de exploração. Explorado e explorador se encontram agora na mesma pessoa. Somos todos empresários de nós mesmos. Todos chefes, patrões e funcionários de nós mesmos. Essa é a sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo e para discutir essa parte, essa síntese que é a conclusão do Byung-Chul Han, a conclusão de que nós vivemos numa sociedade do cansaço, que é inerentemente uma sociedade com ausência de negatividade e por conta dessa ausência de negatividade, um excesso de positividade que está nos fazendo mal, eu inevitavelmente lembrei daquele poema de Vinícius de Moraes, Dialética. Um poema no qual o Vinícius fala assim: é claro que a vida é boa e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que sou triste. Esse eu lírico do Vinícius poderia muito bem ser um eu lírico, um sujeito vivendo nessa sociedade do desempenho. É claro que a vida é boa, é claro que eu tenho tudo para ser feliz, é claro que hoje no mundo a gente sabe, bem ou mal, a gente sabe lidar com problemas imunológicos, a gente sabe lidar com as dificuldades relacionadas ao outro, a gente sabe que está tudo bem, que estamos em paz, quer dizer, pelo menos a maioria de nós, a maioria dos países, vive em paz, vive em condições prósperas, vive em condições onde a gente, somos levados a acreditar nessa lógica de meritocracia, de que se a gente consegue, a gente é capaz, a gente tem as condições para ser feliz. É claro, temos tudo para ser feliz. Acontece que sou triste. Esse eu lírico só pode estar dentro da sociedade do desempenho. Porque é claro que está tudo bem. É claro que as negatividades estão ausentes, estão escassas. Mas acontece que sou triste. Por que esse eu lírico está triste? Talvez exatamente porque tá tudo bem demais. Tá tudo positivo demais. Tá tudo entregando para ele. Olha, seja feliz, olha só quantas coisas excelentes no mundo. Quantas possibilidades, quantas razões, quantos caminhos que vão te levar à felicidade. Por que você não está sendo feliz? Talvez justamente por ter tantos caminhos. Talvez justamente por conta dessa perspectiva de que eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou. E a gente entra numa bola de neve de tristeza. Porque uma coisa é você ser triste. Triste com razões para a sua tristeza. Triste porque você está vendo ali o seu inimigo, o seu negativo, te negativando, te entristecendo. Outra coisa é você ser triste quando você está cercado por infinitos caminhos de felicidade. Você está triste cercado por infinitas possíveis causas da sua felicidade, com todas as razões aqui para você ser feliz. Quando você está triste, sabendo que poderia ser feliz, sabendo que todo mundo está falando sim, você pode ser feliz, você fica mais triste ainda. Você está sendo triste com a oportunidade de ser feliz. Isso é mais triste ainda. E é a tristeza, é a frustração, é a angústia de um indivíduo na sociedade do desempenho. Tantos caminhos possíveis, tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo toda essa permissividade, toda essa possibilidade é sufocante e é exaustiva. Sabe por que é exaustivo? Porque essa cobrança, essa perspectiva, ela é incessante, incessante. Nós sempre estamos nos deparando com o mundo nos apontando infinitos caminhos, infinitas possibilidades, infinitas formas de ser melhor, de ter um desempenho melhor e maior e ter mais felicidade. Isso é exaustivo, é exaustivo. Por quê? Porque a gente sempre tem em mente essa perspectiva. Poderia ser melhor, poderia ser mais positivo, poderia ser mais feliz, poderia ser mais eficiente. Ou o indivíduo que está sempre pensando no seu desempenho e em como esse desempenho poderia estar um pouco melhor,
ele está sempre nesse pensamento exaustivo. É exaustivo porque é infindável, porque é insalubre, porque é insatisfatório, inerentemente insatisfatório. Se tudo é possível, nada é possível. Porque você, frente a 1 milhão, frente a infinitas possibilidades, você sempre vai ter só uma em mãos. Todas são possíveis, mas você só tem uma em mãos. Você sempre vai ter apenas uma em mãos. É impossível segurar todas, então todas são impossíveis. Esse é o excesso de positividade. Não o excesso somente de um pensamento positivo, um pensamento, olha, esquece todos os sentimentos negativos, ignora eles, pensa positivo. Não só isso, mas um excesso de afirmação, um excesso de possibilidade, um excesso de depende de você, um excesso de vai lá, desempenha, faz acontecer, um excesso de exigência, um excesso de cobrança, um excesso dessa lógica faz com que nós cobremos de nós mesmos, exigimos de nós mesmos, submetamos a nós mesmos sobre essa pressão de desempenhar mais e mais e mais. E isso é exaustivo. Essa é a positividade exagerada, tóxica, que nos faz viver nessa sociedade do cansaço. Agora, por que eu quis falar desse tema hoje? Por que eu quis muito fazer esse vídeo? E eu acho que é um vídeo importante, não só importante como delicado, na trajetória desse canal. Porque esse assunto da positividade, nesse sentido de que, não no sentido de pensamento positivo, mas no sentido de atribuir muita responsabilidade a si mesmo e colocar na mesa muitas possibilidades, muitas afirmações, sim, podemos, diz muito respeito a assuntos aqui do canal. Assuntos como produtividade, como minimalismo, como organização. Todos os assuntos que, se você prestar atenção, tem isso em comum. Colocar a nós mesmos como protagonistas, como foco da discussão e como indivíduos detentores de várias possibilidades para melhorar. Portanto, corro muito risco de entrar em contradição com essa problemática da positividade exagerada. Isso, na verdade, é uma percepção, é uma problemática, é um risco de contradição que eu tenho percebido há um tempo. Antes eu não sabia, não tinha, antes de encontrar essa leitura aqui do Byung-Chul Han, eu não tinha ainda formalizado isso, mas existia um sentimento de que, poxa, tô falando aqui de produtividade, tô passando dicas de como ser mais produtivo, mas existia um incômodo, um sentimento de incômodo no sentido de que eu não poderia simplesmente chegar num vídeo e falar para você 10 dicas para você ser produtivo. Passar assim e entregar para você, ó, seja produtivo, faça essas coisas, você vai ser mais produtivo. Esse tipo de vídeo mais raso sempre me incomodou e passou a me incomodar ainda mais. De maneira que cada vez mais eu sentia a necessidade de não só vir aqui falar sobre produtividade, mas discutir onde está a nossa necessidade de ser produtivo, até onde nós precisamos ser produtivo, como tornar essa produtividade mais saudável para não ficar uma coisa obsessiva. Então, justamente desse sentimento, foi um dos sentimentos que fundamentou a idealização desse quadro de vídeos mais longos, o quadro Desacelera, porque eu senti a necessidade de desacelerar, conversar com calma e detalhar, pensar criticamente sobre alguns pontos. Porque senão, se nós passamos por esses assuntos apenas aqui como prescrições de coisas que você pode fazer para ser mais produtivo, para ter um desempenho melhor, para ser uma pessoa melhor, se eu simplesmente faço isso, prescrições cegas, sem ter um tempo de contato com você para a gente discutir, para a gente pensar analiticamente no que a gente está fazendo, no que a gente quer, nos nossos objetivos. Se eu estivesse fazendo isso, sabe o que eu estaria fazendo? Eu estaria apenas entregando a você ferramentas para você fazer a própria exploração de si mesmo. Um indivíduo na sociedade do desempenho, ele tem dentro de si tanto o explorador quanto a pessoa explorada. Ele se explora a si mesmo. E se eu me colocasse nesse papel de apenas dar dicas aqui de produtividade, de desempenho, de organização de sei lá o que, eu poderia estar caindo nesse risco de contradição de tô simplesmente dando para você uma munição para você conseguir se explorar
a si mesmo de forma mais eficiente. Você conseguir fazer essa autoexploração de forma mais eficiente. Conseguir ser uma pessoa que se explora melhor, que se explora e consegue mais resultados a partir da própria exploração. Isso é problemático. Isso é problemático. Eu comecei a desacelerar, comecei a querer discutir com mais calma, justamente porque eu estava sentindo que poderia chegar num ponto de encontrar essa contradição. Será que eu estou realmente ajudando as pessoas para quem eu estou passando essas dicas? Ou eu estou só ajudando elas a ficarem mais neuróticas, mais frustradas com o seu desempenho, mais obcecadas com produtividade, com organização? Será que eu estou realmente servindo a essas pessoas de forma positiva boa, ou eu estou servindo ela de forma positiva neurótica, nesse sentido de positiva, de obsessiva, nessa positividade tóxica? E foi um sentimento que, se você foi acompanhando o canal, ele foi crescendo e foi amadurecendo e foi se desenvolvendo. Porque primeiro eu estava lá falando sobre produtividade. Depois estava discutindo mais criticamente sobre produtividade. Depois estava discutindo sobre a necessidade de descanso, a necessidade de parar e olhar por que eu estou sendo produtivo, por que a gente está fazendo toda essa busca, o que a gente está querendo. Aí depois surge o quadro Desacelera, falando da necessidade de desacelerar, falando sobre a questão de falta de tempo, quando que isso realmente é um problema, falando, discutindo a fundo sobre produtividade, por que queremos ser produtivos. Tudo isso querendo trazer mais criticidade e mais consciência para as nossas discussões. E agora que eu encontrei esse livro do Byung-Chul Han, falando sobre a sociedade do cansaço, expondo essas ideias sobre como nós estamos com um certo excesso de positividade, um excesso de nós mesmos, e isso está nos gerando todos esses transtornos e toda essa frustração. Eu vejo o que estava me incomodando. O que estava me incomodando lá, que me trouxe a esse processo todo, é o medo de estar apenas munindo vocês com ferramentas para autoexploração. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero mais trazer à luz essa problemática. Trazer à luz quem nós somos hoje, como nós agimos hoje e tentar discutir como que a gente foge disso. E não cair nessa contradição de apenas estar retroalimentando indivíduos do desempenho, indivíduos da sociedade do desempenho. Esse é um tipo de contradição muito fácil de se cair, porque se você produz um vídeo num canal sobre produtividade, dando dicas, como que eu faço para ser mais produtivo no meu dia? É claro que num certo sentido isso pode ser interessante, porque às vezes a gente precisa mesmo, tem uma necessidade muito básica disso. Mas essa entrega desse conteúdo não pode ser cega, não pode ser ingênua, não pode ser não consciente de como ela pode ser recebida, de como essas dicas, essa informação pode ser recebida. Porque uma coisa sou eu usar técnicas, estratégias de produtividade na minha rotina com consciência de que eu estou usando elas, com a intencionalidade. Outra coisa é eu passar para você sem avisar você de que, olha, cuidado, mas cuidado para não usar elas para ficar se autoexplorando. E você vai usar justamente para essa autoexploração, essa lógica do indivíduo, do desempenho. Esse risco, essa problemática, é um risco de contradição que canais desse nicho de produtividade, organização, minimalismo, desenvolvimento pessoal, e não só canais, mas todas as pessoas que, com boas ou más intenções, querem ajudar outras pessoas, querem dar dicas para outras pessoas, é um risco de contradição porque nós estamos imersos nessa sociedade do desempenho, nessa sociedade onde toda essa positividade, toda essa permissividade, toda essa possibilidade é sufocante, é desgastante e é exaustivo. Tá todo mundo compartilhando. Olha só o que eu faço para ter um desempenho melhor. Olha só o que eu faço para ter uma rotina melhor. Olha só o que você pode fazer para ter uma rotina igual à minha. Olha só como tá todo mundo fomentando isso, todo mundo fomentando isso. E se esse fomento é feito de maneira ingênua, de maneira irresponsável, de maneira inconsciente, não consciente dessas problemáticas, dessa possível contradição, ela vai ser problemática. E ela vai estar retroalimentando toda essa positividade. Então a positividade tóxica, no fim das contas, ela não está só nas pessoas que estão falando pense positivo. Ela pode estar também nas pessoas que estão fomentando como você faz para ter um maior desempenho, como você faz para ser acima da curva. A positividade tóxica pode estar aí,
também quando esse conteúdo é feito e entregue de forma não crítica, de forma não analítica, de forma não consciente de si mesmo, não consciente do mecanismo que está alimentando. Bom, devo dizer uma coisa. Esse problema não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Estou até suando aqui de tão complicado que é esse problema. Porque uma vez explicitado tudo isso, uma vez explicitado essa problemática da excessiva positividade, da excessiva noção de desempenho atrelada a nós mesmos, como que a gente faz para responder a isso? O que a gente pode fazer para tentar escapar da opressão que é causada por nós mesmos? Essa não é uma resposta fácil. Talvez a gente já tenha dado um primeiro passo importante, que é identificar que é uma doença, uma violência sistêmica, uma violência positiva, da positividade, ela é mais difícil de se identificar do que uma violência da negatividade, uma violência viral. Mas acho que podemos concordar que estamos aqui nesse ponto do vídeo, conseguimos pelo menos identificar isso. Agora, como agir contra isso? Como tentar superar esse sistema de opressão que se dá do indivíduo consigo mesmo? Esse é o problema. Esse é o problema filosófico. Como superar uma opressão causada de nós por nós mesmos? Como, ou pelo menos tentar lidar melhor com isso, pelo menos tentar coexistir melhor nessa relação aqui de opressão, onde o opressor e o oprimido são a mesma pessoa. Isso é um baita problema. É um baita problema que não cabe em respostas rasas. Não cabe em respostas rasas. Eu não poderia simplesmente dar uma resposta do tipo: não, toma consciência disso e pronto, pare de se explorar. Depende de você, pare de se explorar. Gente, olha só como é difícil sair desse beco. Será que tem uma saída desse beco? É difícil sair daqui. Porque como é que eu falo pra você? Você tem que parar de se explorar. Se eu falo isso, eu estou jogando a responsabilidade para você. Eu estou retroalimentando ainda mais essa sua autoexploração. Agora você tem a pressão de que você precisa se livrar da pressão que você faz em si mesmo. Tá até chovendo. O céu tá triste porque sabe a dificuldade desse problema. Mas calma, porque, novamente, o primeiro passo, talvez o mais importante, foi dado. Identificação do problema. E para tentar responder isso, para tentar encontrar uma solução, eu me propus esse problema. A partir do momento que eu li esse livro, eu me propus esse problema e tenho tentado pensar em soluções, tenho tentado encontrar respostas que possam ajudar a gente a buscar essa solução. E um primeiro sujeito, um primeiro pensador, também filósofo, que primeiro veio à minha mente, assim, quando eu me deparei, entendi esse problema, a opressão do indivíduo consigo mesmo, adivinha quem foi? Quem que fala? Um cara brasileiro, pensador brasileiro, um dos maiores pensadores brasileiros, que falava justamente, evidenciava situações de opressão e falava, olha, a gente tem que fazer isso para superar essa lógica de opressão, de opressores e oprimidos. Quem é esse cara? Paulo Freire. Paulo Freire. Ele tem esse livro, Pedagogia do Oprimido, no qual ele discute a relação dentro de uma opressão, entre opressor e oprimido. Mas é claro que na discussão de Freire, ela está baseada em opressor e oprimido que estão distintos, disjuntos, não são a mesma pessoa. São, na verdade, até mesmo classes sociais, a classe opressora e a classe oprimida. Isso é o que Paulo Freire discute. Mas ele dá propostas, dá sugestões, dá metodologias de como nós podemos, principalmente ali no campo dele da educação, como nós podemos trabalhar para superar a situação de opressão e libertar o oprimido, se libertar a si mesmo e aos seus opressores, e para que ambas as partes dessa situação de opressão possam se ver livres, possam se tornar então pessoas livres, não mais pessoas presas nesse sistema de opressão. Claro, o contexto de Freire é outro. O contexto nosso não é mais uma sociedade, uma situação entre classes, uma situação dentro do próprio indivíduo, que opressor e oprimido agora estão dentro do próprio indivíduo. E sabe o primeiro passo que eu tenho falado aqui, que a gente já deu, que é identificar o problema e, olha, ter noção dele?
É justamente um análogo de um primeiro passo que o Freire propõe lá na sua Pedagogia do Oprimido. Freire propõe que, para superar esse sistema de opressão, é necessário que os oprimidos tomem consciência da opressão que eles sofrem e sejam inseridos dentro de sua realidade, uma inserção crítica para que eles possam entender a opressão que sofrem e possam buscar, possam ter a vontade de buscar, possam buscar, portanto, a superação dessa opressão. Então, parte daí o entendimento, a inserção crítica deles na sua própria realidade. E eu acredito que a nossa identificação, olha, estamos numa sociedade do desempenho, estamos numa sociedade onde o indivíduo é explorador de si mesmo. Isso já é parte desse primeiro passo, identificação e inserção crítica nessa realidade. Então, acho que a busca por essa solução, por esse enfrentamento, talvez seja muito cedo para a gente falar de uma solução. A gente precisa falar pelo menos de um enfrentamento. É naturalmente entendermos a nossa posição, entendermos ela criticamente, né? Não só entender, eu exploro a mim mesmo, mas tudo bem. Não, entender criticamente como que isso está se dando, como isso está acontecendo, quais são esses mecanismos de opressão de nós conosco mesmo e quais são os possíveis danos que estamos causando, que é o que temos discutido ao longo desse episódio tudo. Essa discussão inicial que nós fizemos. Como que o indivíduo na sociedade do desempenho é o indivíduo frustrado, é o indivíduo deprimido, é um indivíduo angustiado, que sempre pode mais, mas nunca consegue estar satisfeito com o seu desempenho e sempre depende dele, é sempre a responsabilidade dele, é sempre a culpa dele. Ele tem tudo para ser feliz, mas acontece que ele é triste. Estamos fazendo isso, esse primeiro passo, evidenciando o problema e vendo, tentando enxergá-lo criticamente. E para por aí? Não diria que para por aqui, porque não basta a gente filosofar, teorizar, a gente precisa também entender na prática como que isso se dá. A gente precisa estar atento e enxergar na prática o que nós estamos fazendo que representa uma opressão, uma violência sistêmica, uma violência de nós contra nós mesmos. Eu acho que esse enfrentamento tem que se dar por meio desse diálogo, por meio dessa exposição, por meio de explicitar, olha o que a gente tem feito, olha só o que a gente está fazendo. E mais uma vez eu fico muito contente com a proposta desse quadro no canal, Desacelera, porque é uma proposta que está ficando cada vez mais voltada nesse sentido de vamos desacelerar um pouco, vamos pensar o que a gente tem feito, vamos analisar a nossa condição, vamos pensar, está fazendo sentido tudo isso? Vamos analisar criticamente e vamos ver o que dá para mudar, o que não dá, quais são as nossas possibilidades. Pensar tudo isso, fazer tudo isso criticamente, o que também vai de encontro com as práticas, as metodologias de Freire, que é justamente ter essa prática de ação, reflexão, ação, reflexão. Eu tomo uma atitude, eu reflito depois, dou um passo atrás, reflito no que eu estou fazendo e vejo, tento entender o que está acontecendo, depois volto para agir com mais precisão, com mais certeza. Depois, reflexão, ação, reflexão. É isso que a gente tem feito. É isso que a gente tem feito por aqui. E é isso que eu preciso que você continue fazendo daí. Não receba simplesmente tudo isso que eu estou falando para você. Mas pense criticamente, receba tudo isso e pense criticamente. Pense criticamente, tenta entender, tenta enxergar na sua rotina, no seu dia a dia, se você está muito preso nessa lógica do sujeito, da sociedade, do desempenho. Eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda para enfrentar esse problema filosófico que é a exploração de nós por nós mesmos. Justamente o que eu falei no começo do vídeo. É um problema que envolve você, envolve a mim, envolve a todos nós. E para tentarmos escapar deles, precisamos discutir esse problema, precisamos explicitá-lo, precisamos entendê-lo, precisamos criticá-lo, ser críticos na análise desse problema. Entender as nossas ações, refletir sobre as nossas ações e depois agir com mais precisão a partir do que nós refletimos, a partir das nossas conclusões e fazer esse processo, essa praxis, fazer ela constantemente para a gente tentar enxergar uma saída desse beco. Porque há de ter uma saída. Há de ter. Não é possível que não tenha uma saída, né? Dito isso, eu acredito mais do que nunca na importância do nosso diálogo e de um diálogo crítico, uma discussão crítica dessas ideias. E eu vou fazer esse convite a você. Venha dialogar, venha pensar criticamente.
Uma forma de você permanecer nesse contato, pelo menos o contato aqui comigo, é estar inscrito aqui no canal com as notificações ativadas, para a gente ter meios de continuar a nossa conversa, a nossa discussão, continuar a nossa análise crítica do mundo e o entendimento de como podemos existir dentro dessa sociedade do desempenho, dessa sociedade onde a regra é a positividade e muitas vezes essa positividade se dá exageradamente. Como podemos existir de maneira sustentável e saudável dentro dessa sociedade. E quem sabe como podemos transformar também essa sociedade. No mais, eu agradeço muito a sua presença até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Comenta, deixa nos comentários aí alguma impressão, algum pensamento, alguma coisa que despertou aí em você e você falou, nossa, tive essa ideia, nossa, esse pensamento me atingiu, nossa, isso que faz sentido. Comenta aqui embaixo as suas impressões sobre o conteúdo, o assunto do vídeo de hoje. Eu vou adorar ler os seus comentários e responder eles. E no mais, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.